Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. E para minha alegria, eu trago hoje para a gente bater um papo sobre reunião mediúnica. Uma amiga muito querida, e o nome dela no mundo espírita, digamos Santa Maria, no movimento espírita mais exatamente, é muito conhecida. E o nome dela é Lídia Canabarro. Lídia, muito obrigado por tu teres aceito meu convite para a gente bater esse papo sobre esse assunto que empolga e gera muita curiosidade de parte, inclusive, de espíritas. Com certeza, Jader, com certeza. Eu que agradeço o teu convite, né? Agradeço a espiritualidade amiga também por confiar este tema tão importante, né, pra gente. E uma saudação também aos nossos telespectadores, né? A equipe da produção do programa. E que Deus abençoe nós. E Deus sempre abençoa. Lídia, eu vou começar te fazendo uma pergunta assim, ó. O que é médium e o que é mediunidade? Médium e mediunidade. Médium e mediunidade. Muito bem. Vamos tentar então colocar um pouquinho um e um pouquinho outro, né, para a gente conseguir se achar melhor. A mediunidade, acredito que várias pessoas já passaram por aqui e falaram, né? Então a gente tem o telespectador tem essa noção do que é mediunidade. Mas eu diria com as minhas palavras que é um elo entre nós, encarnados, mundo terreno, e o mundo espiritual. E por que eu digo isso? No meu entendimento, diante de tudo que a gente tem estudado dentro da doutrina espírita, nós viemos para cá, reencarnamos aqui e deixamos no plano espiritual a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira vida, digamos assim, está lá no plano espiritual. E o que seria de nós se nós não tivéssemos nenhum elozinho para nos religar a este mundo, que é o nosso verdadeiro mundo, né? Nós estaríamos perdidos. Como nós, quando fizemos uma viagem ou vamos morar em outro país, em outra cidade mais longe da nossa família, nós precisamos ter uma conexão, manter uma conexão, digamos, aqui no plano Terra. Então, mais ou menos isso, para aquele telespectador que nunca ouviu falar em mediunidade, que ele possa entender, né, mais ou menos como que isso se dá. Então, a mediunidade é uma grande dádiva, é uma bênção que Deus permite, né, que nós, enquanto humanos encarnados, possamos nos comunicar com o mundo espiritual. E o médium, né, tem um chavão que diz, que eu escuto isso desde pequena, né, que dizem assim, ó, como é que é? De poeta e de louco todo mundo tem um pouco. O Jader sabe que eu sou brincalhona. Sim, eu conheço, né? Muito bem. Então, eu diria que de médium também. Só que a gente escuta muito isso em alguns palestrantes espíritas e aquela pessoa leiga fica pensando assim, mas então todo mundo é médium numa casa onde tem 8 pessoas, todo mundo é médium. Aí Kardec nos explica, né, através da doutrina espírita, dos ensinos dos espíritos, que o médium, essa palavra médium, ela é designada para pessoas que têm essa faculdade, digamos, mais ostensiva, né?
Então, assim, para fazer entender aqueles também que nunca ouviram falar, né, nós nascemos ou renascemos, né, aqui, e nós fazemos uso de 5 sentidos, certo? Fizemos uso de 5 sentidos. A faculdade mediúnica, ela é nos dada como um 6º sentido, um sentido a mais, para que nós possamos, de uma maneira, digamos assim, mais estreita, nos comunicar com as esferas espirituais. Não é dada a todos os renascentes, digamos, aqui no plano físico, não, é algumas pessoas. E daí, eu não sei se tu quer me perguntar mais alguma coisa, porque senão a gente se alonga, né? Eu quero aproveitar esse gancho aí para te fazer a seguinte pergunta. Existe um momento para a pessoa se descobrir médium? Um momento da vida normalmente se dá aos 40 anos, normalmente se dá aos 30, normalmente se dá aos 60. Não existe. Posso te dizer assim, categoricamente, que não existe um momento X, né? Para algumas pessoas, que é o meu caso, eu já trago isso da infância, trago bem de pequenininha, né? Hoje em dia eu trabalho tranquilamente com esse meu 6º sentido, digamos assim, né? Médium. Mas tem pessoas que elas vão se descobrir no decorrer da vida, ou na adolescência, ou na idade adulta, e tem pessoas que só vão descobrir isso lá na dita 3ª idade, né? Naquela idade mais avançada. E tudo está certo, tudo está conforme a ordem divina, né? Porque nada acontece sem que o planejamento divino esteja ciente, digamos, disso e coordenando tudo isso. Lídia, me permite te interromper. Seguinte, tu falaste aí que tu lida, digamos assim, com isso, com a mediunidade, sim, com os espíritos, digamos, desde de pouca idade, é isso, né? Desde criança. Como é que tu via antigamente e como é que hoje tu enxerga, digamos assim, o outro lado lá? É uma diferença, sim, enorme. É uma diferença gritante, digamos assim, né? Quando eu vou fazer um preâmbulozinho bem simples, assim, toda criança normal, eu sei que alguém já deve ter falado aqui sobre a infância, que é um tema que eu adoro também, né? Mas toda criança, como ela está recém chegando lá do nosso verdadeiro mundo, eu gosto muito de dizer isso, né? Que o mundo espiritual é o nosso verdadeiro mundo. Então a criança, ela chega aqui e ela tem mais probabilidade, digamos assim, de enxergar o plano espiritual, de conviver com esse plano espiritual que é o nosso verdadeiro mundo. Mas com o tempo isso vai passando, vai diminuindo, e a criança vai ter uma vida, digamos, normal, entre aspas também, né? Porque não vamos dizer que um médium seja uma pessoa anormal, porque não é. E outras isso vai continuar. E a gente, quando acontece, que nem é o meu caso, não querendo me comparar com essa criatura espetacular, digamos assim, do nosso conhecimento espírita, que é o Chico Xavier. Chico Xavier também teve desde criança e a gente sabe muito bem dos feitos dele, né? Então, isso não cessa. Terminou a infância e, pelo contrário, cada vez a gente vai tendo mais visões e percepções, digamos assim, do plano espiritual. Então, não existe uma idade certa para isso. E como é que tu, por exemplo, tu enxerga de que forma o espírito que está, digamos, nesse ambiente aqui, por exemplo, podia estar outro, como é que, não é sempre que tu enxerga, né? Não. Que tu visualiza, né? Mas quando surge a oportunidade de tu visualizar, como é que tu enxerga o espírito em forma de anjo, com asa, ou demônio, com chifre, se é do mal, se é do bem, ou como é que tu enxerga o espírito?
eles se apresentam para nós tal qual eles são, ou tal qual é permitido que eles se apresentem. Como é que eu vou te explicar? Um espírito mais grosseiro, digamos assim, com hábitos grosseiros, ele vai se apresentar do jeito dele. Se ele fala grosso, é mandão, ele vai se apresentar assim pra gente. Do jeito que ele era aqui, digamos. Do jeito que ele era aqui, ele vai se apresentar pra gente. Um espírito sofredor, tu vai conseguir enxergar ele aonde está a dor, aonde está o machucado, né? A gente vê muitos acidentados que se apresentam ainda com algumas, ou uma quebradura, ou uma lesão, sabe? A gente consegue ver isso. E os bons? E os bons é a coisa mais boa da gente ver eles, né? Eles se apresentam normalmente também com túnicas, né? Eu diria túnicas, sim, roupas mais suaves, roupas claras, normalmente são roupas claras que eles usam, né? E às vezes também alguma outra cor assim que não depende, porque não quer dizer a cor da roupa que o espírito vai ser mais ou menos. Lídia, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos para encerrar o primeiro bloco, perdão, o segundo bloco vem depois do intervalo. E eu gostaria de perguntar o seguinte para a gente encerrar esse primeiro bloco. Existe um momento certo? Se não existe um momento certo, de que depende para que o espírito seja visualizado pela Lídia, por exemplo? Em primeiro lugar, a pessoa tem que ter essa capacidade da dupla vista, né? Ou vidência, clarividência, cada um dá o nome que mais gosta de usar, sabe? Mas a pessoa tem que ter esse dom da dupla vista, né? Porque senão ele vai sentir, ele pode até sentir a presença de espíritos perto, né? Existem várias formas de a gente sentir também a presença dos espíritos, mas tu não vai visualizar eles. Outra coisa que eu acho que é interessante comentar é sobre existem várias categorias de médiuns, né? O livro dos médiuns nos fala muito bem sobre isso. Então, assim, existe uma categoria de médiuns que é os médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns que nos fornecem, digamos assim, a energia necessária, que se chama ectoplasma, para que a gente possa, para que o médium, digamos, vidente ou de vista dupla, consiga visualizar. Normalmente, o próprio médium já tem essa capacidade, né? Normalmente, o médium vidente que tem a dupla vista, ele já traz consigo também essa característica do efeitos físicos, entendeu? Me permite, antes de encerrar, que falta um minutinho só, te fazer a seguinte pergunta. Para ti, Lídia, tu tem alguma percepção antes, digamos, entre aspas, um aviso, ou de repente aquela visão se acontece, puf, de repente? Acontece das duas formas. Das duas formas? Das duas formas pode acontecer. Eu vou, como o tempo também está curtinho aí para nós terminar, sim, né? Na parte mediúnica, eu costumo, e o nosso coordenador e os colegas gostam quando eu consigo fazer isso, né? Que a comunicação não vem assim de sopetão, digamos assim, que não sim, dá tempo de tu fazer aquele preâmbulo, né? Mas eu gosto quando dá tempo de eu dizer, meus amigos ou fulano, né, o diretor ali, está se aproximando de nós agora, um espírito X com essas e essas características, né? E às vezes quando são espíritos mais ditos obsessores, certo, né? Esses mais atrasados, mais atrasados. Então a gente já prepara o grupo até para redobrar, certo, as energias, né? Para nós receber aquele espírito. Às vezes ele traz junto com ele muitos outros junto, para serem também esclarecidos, né? E encaminhados para o lugarzinho onde eles têm que ficar. Eu sei que você aí do outro lado da telinha deve estar gostando muito
desses esclarecimentos que a Lídia está trazendo a respeito do mundo espiritual, né? Aquela conexão mundo espiritual e mundo real, né? Gente, eu estou encerrando o primeiro bloco do Palavra Espírita, mas a gente vai voltar no segundo bloco, não sem antes de agradecer mais uma vez os nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita, Luz e Caridade. O nosso intervalo é bem rapidinho e a gente já retorna. Não saia daí. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goods & Cook, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo com Lídia Canabarro. A Lídia é médium e trabalha no Lar de Joaquina. E eu estou batendo um papo com a Lídia exatamente sobre visões espíritas, encontros espirituais entre o mundo daqui e o mundo de lá. Lídia, os espíritos, por exemplo, numa sessão mediúnica das quais tu participa, no Lar de Joaquina, os espíritos, eles vão lá por livre, espontânea vontade ou são levados lá? Deixa eu só complementar. Se são levados, por quem e por quê? Geralmente eles são levados. Dificilmente a gente recebe espíritos que foram de livre, espontânea vontade, digamos assim, que estavam passando ou que acompanharam alguém e acabaram gostando lá do ambiente e vou ver o que está acontecendo aqui. Vou ali, tem um grupo reunido ali, vou ali ver o que eles estão fazendo. Dificilmente isso acontece. Geralmente eles são levados. O que acontece? Muitas vezes eles não percebem que eles foram levados ou foram trazidos àquela reunião mediúnica. Então, como nada acontece assim, nós não fazemos uma reunião mediúnica pensando, hoje nós vamos receber o fulano, beltrano, ciclano, né? Não, a gente não sabe quem vem. A gente nunca sabe, sempre é uma surpresa para nós quem vem para se comunicar. Mas a equipe espiritual que trabalha com cada grupo,
né? Cada grupo mediúnico tem uma equipe espiritual que trabalha, inclusive eles fazem esse trabalho bem antes de nós encarnados chegar para a reunião, né? Então eles sabem quem é os comunicantes daquele encontro, daquele dia. A maioria dos espíritos, eles já existe um planejamento para ele ser resgatado, digamos assim, ser trazido. Muitos deles, às vezes, ainda não estão ali no ambiente mediúnico, né? Muitos deles, eu vou dar um exemplo bem sucinto agora, que é de um suicida, por exemplo. Um suicida, às vezes, ele está lá ainda naquele local onde ele psiquicamente ele ainda está lá naquele local onde ele cometeu o suicídio, digamos assim. Aí a importância do médium naquele momento, o médium que vai receber esse espírito, né? E daí, como eu digo, né, a mediunidade, ela abre um leque de perguntas e de respostas que a gente não tem como fazer em 15 minutos tudo isso, não tem como, né? Mas existe uma outra característica, digamos assim, mediúnica e de médiums, que é o desdobramento, né? O médium sai do seu corpo físico, né, e vai ao encontro do espírito. Consegui ser clara nisso? Sim, o médium, o espírito sai, mas fica ligado ao corpo físico. Fica ligado ao corpo físico. Então a gente vai, eu digo a gente, nós, o médium vai até lá. Por que isso? Porque a nossa roupagem perispiritual ainda é um pouco mais grosseira, digamos assim, do que a dos espíritos que estão tentando ajudar. Então aquele irmão que está lá, o suicida, ou qualquer outro tipo de espírito, é mais fácil ele enxergar a Lídia chegando para eles, como já me aconteceu muitas vezes, estender a mão e dizer: irmão, vem comigo, vem comigo. Eles sentem o toque da mão da gente, eles sentem e eles veem. Então nisso não é a Lídia que está fazendo esse milagre, não, é a equipe espiritual que usou desse subterfúgio, digamos assim, envolveu aquele irmão e traz ele para a reunião mediúnica. Muitas vezes já estão ali com uma maca, enfim, o que ele precisa para ser visto. Mas ele não viu isso, ele não percebeu isso. Ele vai perceber às vezes quando ele está já na reunião mediúnica ali em si, né? E ele vai dizer: como é que eu vim parar aqui? Quem me trouxe? Né? E às vezes ele vê, às vezes eles veem, né? Teve lá uma senhora, uma moça X, né? E me trouxe até aqui. Uma perguntinha. Como que o médium... Não, vou perguntar para a Lídia. Como que a Lídia, logo que começou a perceber isso, a se perceber como uma médium que dava comunicação, que recebia comunicações, e como que a Lídia, fazendo uma comparação desse tempo aí com o tempo de agora, como que a Lídia se sentia antes e como se sente hoje, depois de uma sessão mediúnica, depois de receber comunicação, etc. Ela se sente da mesma forma como ela entrou lá, ou se sente, digamos, mais cansada, mais fatigada, fisicamente eu estou falando? Não, a gente, como é que eu vou te dizer assim, ó, a gente vem cru e nu, como você diz, né, aquela expressão assim, ó, tu vem digamos, do mundo comum para dentro do entendimento espiritual da mediunidade, sem conhecimento nenhum. Foi o que aconteceu comigo. Minha família, ninguém é espírita, ninguém é médium, então eu não tinha conhecimento nenhum. E eu, quando comecei a trabalhar, para mim tudo era mais complicado, era mais difícil, né? Até pegar essa confiança, né, levou muito tempo, muito estudo, muito esforço, muita dedicação, para a gente conseguir chegar nesse ponto hoje não de sublimar, não, nós não somos, eu acredito assim que não existe médiums sublimados, isso não, né? A gente consegue ter uma compreensão melhor e sabe lidar melhor com cada tipo de espírito que vem, e com isso nós saímos tranquilos depois de um trabalho, porque a reposição energética, digamos assim, que a gente desgastou, os espíritos de luz nos repõem,
né? Inclusive assim, ó, eu vou falar porque me veio agora uma inspiração, digamos assim, que eu devo falar, né? Muitos médiuns que se descobrem médiuns têm medo das comunicações. Ah, mas eu vou receber um espírito que teve um desencarne do infarto, então eu vou sentir, depois eu vou ficar com aquela coisa que eu também estou com, né, com um problema cardíaco, digamos assim, estou só dando um exemplo. Mas não, isso não acontece. A gente pode até sentir no momento que tu está recebendo o espírito, que é uma coisa minha, que eu vou dizer agora assim, ó. Tu sabe a empatia, quando a gente fala empatia, nós devemos ter empatia pelo próximo. Se colocar no lugar do outro. Se fala muito nisso no movimento espírita e em outras religiões. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. No momento do intercâmbio mediúnico que tu está socorrendo um irmão ali, é o momento mais empático da vida do médium, porque tu te entrega, tu empresta o teu veículo físico para ele e tu sente sim, tu sente se a perna estava quebrada, né, se ele vem mancando, se ele tem uma aflição muito grande, que às vezes é moral, tu sente, tu chora sem tu ter vontade de chorar, que não é teu, né, são várias emoções que tu empresta o teu veículo e sente do irmão. Então assim, ó, empatia 10, digamos assim, porque tu te coloca exatamente no lugar dele e tu sente as dores dele momentaneamente. Mas a felicidade, a alegria que nós sentimos quando terminou aquele trabalho e que tu sabe que pela vidência, digamos assim, pela dupla vista, muitas vezes, na maioria das vezes, eu consigo ver os benfeitores levando eles. Entende? E às vezes é esclarecido através do diálogo ali, né? Mas muitos outros também são socorridos. Então assim, ó, é um trabalho lindo, maravilhoso e não, como eu te digo, abre leque assim, ó, pra gente falar muito mais coisas, mas não tem como a gente explicar tudo. Até pelo tempo. Deixa pra ti. A produção me diz que faltam 2 minutos, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta. Não pode acreditar. Tu tem um caso assim para contar em 2 minutos? Sei lá, como é que eu vou dizer? Um caso curioso? Enfim, tem acontecido contigo com relação ao mundo espiritual? O que eu vou te dizer? A intuição que eu tive quando o apóstolo ter me convidado para este momento, né? Sim. A intuição que eu recebi que eu não devo relatar, né, publicamente assim, nenhum caso muito pessoal. Sim. Até porque pode envolver, né? Por exemplo, eu posso te contar algo que aconteceu comigo quando eu tinha 20 anos. Pode alguém ouvir, escutar e fazer, assim, e fazer a ligação. A Lídia, aquela moça, assim, 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 daquela vez, entendeu? Certo. Então, vários fatores eu prefiro não falar, entende? Mas o que nós podemos falar é de uma grande médium que a humanidade toda conhece, teve conhecimento, que é Maria de Nazaré. Maria de Nazaré era uma médium nata, digamos assim, né? Era uma médium. Então, assim, ó, quando ela recebeu a visita do Gabriel, o anjo, entre aspas, eu estou fazendo que na verdade era um espírito, né? Um emissário divino que veio trazer para ela a notícia de que ela seria a mãe de Jesus, né? E ele chega e diz para ela, né? Todas aquelas palavras que não vou repetir aqui, já conhece, né? E ela diz: eis-me aqui a serva do Senhor, e faça-se em mim a sua vontade. Então, assim, ó, naquele momento ela estava tendo uma manifestação mediúnica, né? Linda, maravilhosa. E nós temos assim, para quem não é espírita, né, que alguém que escutar a gente que não é espírita, nós temos várias passagens dessas na Bíblia. Moisés recebendo os 10 mandamentos, né? E por aí vai. Então, eu acredito que quem quer saber mais, estude. É fundamental. Estude. Lídia, o nosso programa infelizmente chegou ao fim, mas se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por
favor, a câmera 3 ali é toda tua. Tá certo, eu vou aproveitar então esse minutinho e dizer assim, ó, eu não sei tudo de mediunidade e nem gostaria de saber. Por quê? Porque a doutrina espírita mesmo nos diz que a gente tem que sempre ampliar os nossos conhecimentos, buscar entender, não é só ler, a gente tem que ler, entender, né, procurar compreender o que a doutrina nos traz. E para aquele que tem medo da mediunidade, não tenha medo, não tenha medo. Busque o conhecimento, vá à casa espírita, busque o atendimento fraterno, busque um grupo de estudo, para que quando a gente terminar a nossa jornada terrena aqui, ó, a gente chegue lá do outro lado com alguma coisa de bom nas mãos para oferecer e não de mãos vazias. Porque a mediunidade é um dom maravilhoso que Deus nos deu e a gente tem que fazer um bom uso disso, tá? É isso que eu gostaria de dizer para encerrar. E muito obrigado, já. Lídia, na verdade são dois muito obrigados, esse teu aí e o meu também, né? Muito obrigado pela tua presença, com os teus esclarecimentos. Pena que 2 blocos de 15 minutos é muito curto para a gente falar sobre esse assunto, né? Lídia, eu quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado pela tua presença aqui no programa Palavra Espírita, certo? Eu que agradeço, obrigada. E com certeza absoluta tu vai sentar nessa cadeira aí outras vezes, certo? Muito obrigado, um bom trabalho para ti, dá um abraço nos meus amigos, nas minhas amigas lá do Lar de Joaquim, certo? Gente, estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez a Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, da qual a Lídia é trabalhadora, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Estudo e Caridade, a CELC. Gente, muito obrigado por mais essa companhia de vocês. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.